Boa tarde, meus amigos. Sejam mais uma vez todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando como que a nossa transmissão para que tenhamos então a nossa prece de hoje. Domingo, dia 19, não é, de dezembro. Fico muito contente que vocês estejam mais uma vez se dedicando à nossa atividade habitual em favor de todos os que estão com dificuldades por esse mundo afora. Onde quer que vocês estejam, em Portugal, na Grécia, na Dinamarca, nos Estados Unidos, São Paulo, Rio, por esse Brasil todo. Hoje então é domingo e que nós então possamos lembrar, antes de tudo, de reservarmos um pouco de água para que ela seja fluidificada a nosso benefício e a benefício de quem mais nós a pudermos oferecer. Que vocês todos estejam com as listas habituais, onde vocês colocaram todos os nomes de familiares encarnados e desencarnados, para que sejam, claro que devidamente, alcançados pela espiritualidade superior. Que vocês estejam lembrando de colegas, de amigos, de vizinhos, de conhecidos todos, que façam parte como que do seu universo de relacionamentos, para que também, do mesmo modo, os que estão encarnados e os que já se foram sejam também devidamente beneficiados por esses espíritos que estão sempre atentos a tudo aquilo que nós, como que procuramos de melhor para qualquer um. Que vocês não se esqueçam dos nomes dos familiares que já partiram há muito tempo, lembrando da ideia da constelação familiar, lembrando deles todos, mesmo que não os tenhamos conhecido de perto, que sejam bisavós, tataravós, que sejam aqueles que só conheçamos através de fotografias ou quadros numa parede de casa nossa ou dos nossos pais. Que vocês nunca esqueçam da lista que envolve os que cometeram suicídio, os que partiram em desespero, os que se foram sofrendo muito por um motivo qualquer. Que não os julguemos, e sim que nós tratemos de orarmos por eles, todos eles, elas, independentemente de como as coisas se sucederam. Que nós também coloquemos os nomes de todos os que adoeceram, ou que estão doentes agora, ou doentes da Covid, ou de qualquer outra patologia que também tenham desencarnado, porque a desencarnação não significa a libertação dos dramas pessoais, do sofrimento e assim por diante. Que vocês, então, também se lembrem daqueles nomes de uma lista pessoal quanto ao perdão, lembrando os dois aspectos. Nós solicitando de maneira silenciosa e anônima o perdão, quanto àqueles a quem possamos ter prejudicado um dia, tanto quanto o oposto, que aqueles que nos tenham feito algum prejuízo,
que nós nos lembremos de um sofrimento ou outro que nos tenham causado e nós possamos trabalhar dentro de nós essa coisa linda da libertação, que o perdão enseja a qualquer pessoa e não seria diferente quanto a qualquer um de nós. Nós vamos então nos colocando como que de uma maneira confortável em casa, eventualmente ainda mesmo domingo no trabalho, na rua, deslocando-se de um lugar a outro, que nós possamos entender que não necessitamos de um altar num templo físico qualquer, que como filhos de Deus, já tendo tanto a agradecer a vida, a saúde, o bem-estar, a família, que nós possamos nos dedicar agora a mais uma vez elevando-nos na direção dos céus, lembrando um altar que tem a ver com o nosso próprio mundo íntimo. Haja vista filhos de Deus vivendo a eternidade, buscando a plenitude, as realizações edificantes para o bem de todos. Nós podemos nos vincular ao Divino Mestre, a Jesus de Nazaré, a quem toda a cristandade vai recordando seus primeiros dias no Natal que se avizinha, quando nos braços de sua mãe, a Divina Senhora, Maria de Nazaré, ao lado de José da Galileia, dos pastores que escutaram a voz do anjo Gabriel e ali foram constatar a presença do Salvador. Tanto quanto aqueles que necessitaram da estrela guia, a estrela de Belém, que foram os magos, e através do norte, do direcionamento por ela, levaram as suas oferendas aos pés da manjedoura, naquela que foi a ocasião mais marcante, sublime da própria história da humanidade. A estrebaria, onde estiveram, além destes, Simeão, como está de uma maneira tão bonita na narrativa evangélica. Que essa lembrança que podemos buscar pelos ensinamentos das letras do Evangelho, aquilo vá como que nos fazendo lembrar do mais lindo projeto de amor de Deus dos anjos e de toda a família de Jesus e dele em favor da humanidade, naquela época, tanto agora, com tantas aflições, tristezas, distanciamento do bem, para que justo um dia, conhecendo sobre a realeza de Jesus, dos seus ensinamentos, nós pudéssemos trazê-los para o altar do coração, vivendo
tudo aquilo que Ele, como um médico divino, prescreveu para todos os que vivem na terra, em especial os que precisam de médico, como Ele mesmo havia dito. Hoje, aqui estamos procurando imaginar tanta beleza naqueles dias que antecederam o nascimento de Jesus, nos moldes que a humanidade, antes e agora, poderia entender. Que este cenário de esplendores celestiais, não apenas agora nestes dias, mas sempre seja como a inspiração para cuidarmos uns dos outros, para acolhermos os necessitados, os aflitos, os doentes, buscando a inspiração para o bem, as forças físicas e espirituais para as atividades que beneficiem os necessitados todos à nossa volta ou em qualquer lugar, convencidos de que a espiritualidade toda com Jesus está a postos conosco todos os dias e aguardando a carinhosa dedicação habitual, fluídica, magnética, vibratória, ricamente energética, para que eles, então, com tudo que também eles dispõem, espíritos superiores, elevadíssimos, que já se libertaram há muito tempo das reencarnações humanas e agora, ao lado de Maria de Nazaré, de José, de João o Precursor, tanto quanto de todos os apóstolos, dos discípulos que estiveram de forma contemporânea ao lado do Cristo, acompanhando-o nas suas peregrinações pela Judeia, pela Galileia, por Jerusalém, pela Idumeia, no Tiberíades, em Cafarnaum, no Jordão, marcando para sempre a humanidade, do ponto de vista geográfico, espiritual, trazendo como que a marca dos céus para que fôssemos devidamente favorecidos pelas estrelas que Jesus sempre representou na terra. Aqui estamos nos dando as mãos como pequeninos servidores, ainda vacilantes na fé, ainda imperfeitos, mas buscando a união, a solidariedade, as forças que juntos passamos a usufruir, mas para lembrarmos dos países, das nações, dos povos que estão nas condições de maiores necessidades na atualidade, nos dias que correm.
que não esqueçamos nunca da Venezuela, do Haiti, dos países outros centro-americanos, que não nos esqueçamos do continente europeu, especialmente o leste hoje em dia, com dificuldades inúmeras e ainda com o problema da Covid-19, com um número muito grande de casos e de mortos. Que tenhamos em mente o quanto podemos ajudar a África, tanto quanto, especialmente ela, a quem todos devemos contribuições afetivas, solidárias, fluídicas, rogando aos mundos superiores, às esferas da luz mais plena, às estrelas do grande firmamento, de todos os corpos que brilham no cenário imenso do universo mais próximo da Terra, para que nós nos adiantemos, saibamos superar as dificuldades políticas, sociais e todos os vícios que ainda estão em toda parte, mas gerando a miséria e a fome, a desigualdade, a tristeza, o sofrimento, que todos nós aqui com Jesus e com aqueles citados gostaríamos que esse panorama pudesse ser logo transformado pelas ações dos espíritos superiores que estão trabalhando desde sempre com Jesus e talvez agora consigam a inspiração para o amor, para o bem, para a luz e para a verdade dos pequeninos, dos aflitos, das crianças e dos jovens, dos adultos até os idosos, de qualquer região da Terra, com prioridade para os mais necessitados. O Líbano, o Afeganistão, a Síria, o Iêmen, a Coreia do Norte, ilhas do Pacífico, a Índia, tanto quanto o próprio Brasil, com imensas dificuldades de todo tipo, por tudo que se vive por aqui, em termos dos lugares de maior carência, tanto quanto de problemas relacionados à política e a governo. Abençoa, Jesus, como em todas as nações, como nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Peru, onde há a maior quantidade percentual de pessoas que estão morrendo pela Covid. Enfim, que nós aqui na prece, Jesus, nos vejamos abraçando o mundo, olhando para o hemisfério norte, tanto quanto o sul, até os polos, lembrando que em toda parte existe vida e que nossos desejos é de que a tua presença
seja de tal modo decisiva que tenhamos os céus que tu trazes sendo capaz de abençoar a todos, promovendo o bem das famílias, da grande sociedade, das instituições. E Jesus, como tu bem sabes, o mundo espiritual que temos hoje e há tanto tempo, esferas de umbral, em plena escuridão moral e física, regiões de trevas, de doentes, de muita ignorância, de ressentimentos, privações, ignorância, vícios morais, até nas profundezas dos abismos. Então, como tudo isto é gente, filhos de Deus, nós que hoje conhecemos isto tudo um pouco melhor, não poderíamos deixar de orar também por eles, para que tenham luz, virtude, vida e tudo mais que tu e os teus mensageiros, missionários da luz, possam dedicar-lhes hoje e sempre, para que os ajudemos contigo à reversão de todo este quadro de profunda doença moral, que caracteriza, aliás, o nosso planeta de expiações e provas, ensejando exatamente a luz que tanto nos falta por aqui. Que tenhamos, Senhor, os cuidados para com os suicidas, procurando envolvê-los com a luz da prece, adentrando os lugares, vales, onde estes, aos milhares, se demoram há tanto tempo, como é o caso também de milhões e milhões de nossos irmãos e irmãs que tentaram renascer e não puderam, porque foram preteridos por aqueles que tinham por missão abraçá-los amorosamente. Que a tua misericórdia infinita, como uma estrela maravilhosa de um dos sentimentos mais extraordinários, que vem de Deus através de ti, a misericórdia, ela alcance os abortados do mundo. No leste europeu, na China, no Brasil, nos Estados Unidos da América, em todas as nações, e com mais razão ainda, nos países onde as leis humanas contrariam as leis de Deus, permitindo a morte degradante de embriões e fetos. Que os nossos corações sejam límpidos, para que possamos abraçá-los, convidando-os a subirem para os postos de auxílio, amparados pelos anjos que voejam por todo lado, que do alto observam as dificuldades,
nas profundezas e vão buscá-los sempre que há algum sinal de que isto seja possível e que durante as nossas preces, Jesus, nós façamos para que isto ocorra até que as regiões mais tristes sejam esvaziadas pelo resgate, pelo soerguimento, por uma nova etapa, um novo ciclo de amor, de luz, de bem-estar e de paz para eles todos. Ajuda-nos, Senhor, a cuidarmos de amor pelos refugiados, por este outro cenário da terra, dos mais penosos, o cenário dos imigrantes em países da África, do sul da Europa, na fronteira do México com os Estados Unidos da América. Famílias inteiras devastadas durante o esforço em buscando uma vida melhor. Ajuda-nos, Senhor, que os anjos construam cada vez mais pontes luminosas entre os corações e as mentes, entre países diversos, para que não tenhamos mais muros, barreiras, limitações que geram a morte, a tristeza, o sacrifício de tantos e tantos ao redor do mundo. Rogando a Ti, Jesus, que da manjedoura do infinito amor, na estrebaria onde ainda estão, num determinado sentido, todos aqueles que fizeram parte das primeiras narrativas dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, incluindo a gravidez, a gestação, da mãe de João Batista, que era, de certo modo, estéril, tanto quanto o mesmo anjo anunciando a Maria sobre o Salvador que estava por vir. Que nos próximos dias, até quando pudermos, mantenhamos os nossos corações, mais do que as nossas mentes, como que de braços abertos, de joelhos, prosternados aos pés da manjedoura, te dando boas-vindas numa gratidão infinita. Muito obrigado, amigos, pela companhia em mais uma precezinha pela humanidade. Que hoje também nós possamos nos mantermos como que juntos durante atividades à noite,
lembrando que hoje ainda é como se tudo estivesse por ser feito de bom para o progresso e a felicidade na Terra. Dentro de nós, à nossa volta e, por assim dizer, ao redor do mundo. Amanhã já começamos mais uma semana e nos encontraremos novamente. Imensa gratidão a todos e até lá.